Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que sejam super bem. Bem-vindos a mais um podcast, mais um Fala Fred, onde eu sempre tô aqui com vocês para a gente conversar com um pouco mais de profundidade. Tô adorando essa nossa conexão num formato diferente, um formato mais profundo, mais longo, menos preocupado nos cortes e nas conversões e mais feliz com a calma de quem fica aqui, porque eu gosto desse tipo de gente, assim, senta aí, vamos conversar, fica tranquilo e deixa acontecer naturalmente. É, eu adoro pagode antigo, assim, deixa acontecer naturalmente. Eu me apaixonei pela pessoa errada e você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, eu morro de ciúmes, fico às vezes até enlouquecendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que tudo tá tão descartável e aprofundar bastante nesse tema para você entender. São vários tópicos e ideias que eu separei na minha cachola hoje e eu espero que você esteja preparado. Também uma coisa importante é não esqueça que o meu livro novo, Acalma um Caminho Sem Volta, já está em todas as livrarias. Ou na Amazon também, se você quiser, ou em vários lugares que você pesquisar, você vai conseguir ter acesso. Fechou? Então, bem-vindos a mais um Fala Fred, bem-vindos a mais um episódio. Vamos lá! Por que a gente chegou aqui, né? Onde tudo tá tão descartável e muitas respostas vocês já devem ter na cabeça de vocês, mas tem outras que a gente vai mensurar e aproveitar a nossa intimidade para mergulhar nesse tema. Primeira coisa que eu preciso desabafar é que eu não entendo as pessoas que não respondem mensagem, assim. Eu acho, principalmente num flerte, assim, isso me chateia bastante, assim. Já passei por várias vezes isso. A pessoa para de responder, você fica assim, caramba. Eu não consigo entender esses ghostings, assim, né? Que virou moda. Ah, eu não quero mais responder, dane-se. Eu fico meio chateado, confesso. Até hoje fico assim, que falta de respeito, né? Tudo bem não querer se relacionar, mas comunica, conversa, deixa claro, ó, acho que eu vou ficar mais questinho. Castinho é bom, né? Vou ficar mais quietinho, vou ficar mais tranquilo, tal. Claro que se é no primeiro dia, você não precisa dar muita explicação. Mas assim, não responder, e aí, tudo bem? Sumiu. Eu acho meio estranho, minha cabeça não entende, não sei se eu tô ficando um pouco velho pra isso, mas eu acho meio feio, assim, acho meio, tipo, não educado, e talvez pessoas educadas sejam um ponto importante para eu me relacionar. Mas tudo bem, partindo desse princípio, onde as pessoas têm muitas opções, né? A gente sempre parte dessa tecla, que é a seguinte: as pessoas têm muitas opções, e é importante lembrar que muitas opções aprisionam a nossa capacidade de escolha com uma falta de opções. Quanto mais opções, mais difícil fica escolher, mais você se sente confortável e mais você sente culpa também de não ter escolhido uma coisa ou outra coisa. Podemos comparar eles com sorvetes, né? Como assim com sorvetes? Não quero comparar seres humanos com sorvete, mas é uma metáfora e você é um ser inteligente que vai entender o que eu tô querendo dizer. Antigamente era o sorvetinho napolitano ou aquele sorvetinho de coco. Tinha uma sorveteria em Blumenau que, se você não sabe, eu morei lá, grande parte da minha família é de lá, metade da minha família é de São Paulo, metade da minha família é de Blumenau. Minha mãe nasceu em Blumenau, meu pai nasceu em São Paulo, aí eles casaram, eu nasci em São Paulo, mas depois fui morar com a minha mãe, ali dos meus 7 anos, 8 anos, até meus 20 e pouquinho. Então eu fiquei quase 15 anos lá, metade da minha vida. E aí, eu tinha uma sorveteria chamada Sujinho, que era o nome da sorveteria. Era o apelido, assim, né? E aí eu ia com meu avô tomar o sorvete de coco, assim, nem era o melhor sorvete do mundo, mas era tão bom. Isso era tão legal. Tinha dois sabores, assim, limão e coco. É isso que tem. Não tem mais muitas opções. E aí tinha aquela casquinha que parecia, sabe, um isoporzinho, assim, mas era gostoso, era gostoso. Tenho boas memórias. Acho que existe ainda. E aí, nesse ponto, a gente tinha poucos sabores de sorvete. Hoje você vai numa sorveteria, aqui em São Paulo, pelo menos, mas acho que no Brasil todo, você tem sabor de casca de jabuticaba. E aí você se sente muito triste, porque você vê que você não, não sabe o que escolher. Aí você escolhe ali e você pensa, devia ter pego o de chocolate. Mas tem um de chocolate com raspa de limão siciliano. E aí você vive sempre coabitando com essas quantidades de tanta coisa que existe, porque
a gente não tem mais paciência para as coisas. E realmente essas opções vão deixando as coisas difíceis. Sempre falo para vocês, né? A pizza no domingo era maravilhosa, hoje você pede um sushi na terça e não estava tão bom. Então a quantidade de opções, as comparações vão ficando maiores. Antes a gente queria viajar para, sei lá, para a Europa, um exemplo. Não que a gente não queira hoje, mas digo, o sonho maior era esse. Hoje você vê um vídeo de alguém que foi para Zimbábue e você fala assim: nossa, Zimbábue eu tenho que conhecer. É legal a gente abrir a cabeça, mas cuida para não achar, se não for Zimbábue, não é legal. E aí você fica um pouco distante das possibilidades nossas humanas, certo? Mas o questionamento sobre tudo isso é que a gente não tem a paciência também para as relações, né? O primeiro conflito, fim. Porque o mundo toda hora te diz: Fred, para que continuar? Termina. Tem aplicativo, você pode pegar um Uber e ir embora, né? Ah, mas tem que sair de casa. Aluga o Airbnb, viaja, conhece outro lugar. O que é legal. De certa forma, traz uma liberdade para a gente não ficar preso em relações que não estão saudáveis. Mas, como outro contraponto, faz a gente sentir que qualquer conflito já é o fim da situação, sabe? Porque substituir é muito mais fácil que consertar. Consertar dá trabalho. E eu digo pra vocês, as coisas dão muito trabalho. Para de achar que as coisas não dão trabalho. É uma imagem que se criou hoje em dia de emagrecer é muito fácil, fazer isso é muito fácil, ganhar dinheiro é muito fácil. Não, as coisas bem feitas dão trabalho. Talvez emagrecer em um mês possa ser mais fácil que antigamente, mas construir uma vida saudável, ter uma reeducação alimentar, demora, sabe? Talvez achar alguém para sair seja uma coisa fácil hoje em dia, mas construir uma família demora. Talvez colocar o chat GPT para escrever um trecho de um livro seja rápido, mas construir uma carreira, colocar alma, demora. Então, cuida para não achar que as coisas são tão fáceis. A vida não é um suco detox, tá? A vida é uma reeducação alimentar mesmo. E quem for fazer vai ver uma vida mais saudável, mais inteligente, mais longeva. Então, além dessa quantidade, as pessoas, como eu falei, hoje fazem esse ghosting, que é tipo sumir sem muita explicação. As amizades são muito de conveniência, sabe? A gente tem um monte de contato e zero intimidade com as pessoas. Cara, por quê? Mas não gostei do que o outro falou. Eu achei que era mais legal. Mas fala muito alto. Mas mora longe. Para de botar pré-requisito, conhece as pessoas de verdade. As pessoas são mais profundas do que você possa imaginar e a gente tem que começar a ter paciência a partir de nós. Por quê? Porque a gente também tá sem paciência. A gente culpa o outro, mas a gente também tá. Então a gente tem a nossa parcela de culpa. Todo mundo tá caindo nesse movimento. E quem vai conseguir desconstruir essa frivolidade são pessoas que vão, opa, tô percebendo que tô assim. Cara, se eu não gostei do primeiro encontro com alguém, eu vou sair no segundo, no terceiro. Claro, se não gostou de jeito nenhum, tudo bem, mas eu tô dizendo, putz, não gostei muito do jeito que fala. Mas calma, dê paciência. As pessoas fascinantes demoram pra ser descobertas, né? Não é uma coisa de primeira. Ai, meu Deus, a pessoa mais legal da minha vida. Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma, sabe? Senão a gente vai sempre fugir. E aí você não amadurece, você não descobre, você não olha, sabe? A gente sempre vai fugir antes de sentir, a gente sempre não vai querer processar mais nada, não vai aprofundar. As pessoas mais fascinantes que eu conheci, às vezes no começo eram meio babacas. Tipo, porra, essa pessoa nada a ver. Mas depois eu fui entendendo, fui conversando. A gente tem que parar de achar que as pessoas são cristais. No sentido de, eu conheci a pessoa, foi tão legal, a gente estava numa ruazinha no interior de Diamantina e ali a pessoa deixou cair uma moeda e aí eu peguei a moeda, olhei nos olhos dela e descobri que era o amor da minha vida. Pode acontecer assim? Pode. Mas não é assim que sempre acontece. Não é assim que sempre vai ser. A vida, ela é mais profunda, difícil e mais caminhada do que só nossas idealizações. Então, se idealiza demais e aí se distancia da realidade, né? As pessoas idealizam o amor também. O amor tem que ser assim. Eu quero que a pessoa me busque em casa, me leve para viajar e fale duas línguas e tenha um bom hálito e seja divertido, mas também não muito porque me satura. E que cuide de casa e que faça aquilo e que seja isso, aquilo, aquilo, aquilo. São tantos pré-requisitos que você se distancia da realidade. E aí a gente se sabota, achando que a gente está procurando o melhor pra gente. Isso é importante, tá? A gente se sabota demais, achando que a gente tá
procurando algo especial pra gente. Então, é difícil ser vulnerável, entende? É muito mais fácil falar, não era pra mim, não era pra ser. Ah, eu tô certo, eu que não encontrei. Difícil é se abrir, é ficar vulnerável, é ver se vai dar certo ou não. Porque eu falo sempre pra vocês, se a busca, presta atenção nisso que eu vou te falar. E eu te falo isso com uma autoridade interna, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muito isso. Queria viajar, conhecer o mundo. E repito, esse não é o problema. Mas a questão é, se a vida for sempre uma busca por novidade, ela sempre vai ser solitária. Porque o novo é sexy. Manter é tedioso. E a vida real é tediosa. A vida real do que você busca. Se você falar assim, Fred, quero que tudo seja novo, viajar o mundo, não quero me prender a nada, tudo bem. E não tem problema nenhum, mas esteja bem consciente. Talvez você chegue com 40, 50 e fale, putz, deveria ter construído algo com mais calma. Deveria ter feito isso com mais profundidade. São escolhas. Não se prenda também a encontrar alguém ou algo muito rápido, mas também não ache que você vai poder sempre viver essa intensidade. Não que você não possa, mas talvez ela seja solitária, como eu falei, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito grande, e aí a gente cria essa autossabotagem, porque dá medo de investir e se frustrar. E aí a gente luta contra esse medo, e as pessoas acham que se amam. Falei isso pra vocês em um outro podcast. As pessoas acham que se amam por estarem sozinhas. Mas, na verdade, é um medo de frustração, é uma autossabotagem. Nem todo mundo que gosta de ficar sozinho se ama verdadeiramente. Às vezes é uma incapacidade de se amar, de conectar, de sentir as coisas. Às vezes é por uma incapacidade de ser vulnerável. Então, sozinho eu tenho controle. Sozinho você sempre tem razão, meu querido. Sozinho, não existe autoconhecimento sozinho. Por mais que você possa pensar o diferente, sabia? Por quê? Porque tem emoções que só existem com o outro. Sozinho você sempre tem razão, você faz o que você quiser, você nunca discute, você não sente raiva de si mesmo. O outro desfibrila emoções que você vai ter que aprender a lidar. E isso diz muito sobre o teu autoconhecimento. Então, se eu tenho um filho, ele vai me gerar situações de desconforto, de raiva, de medo, que sozinho eu não sentiria. E isso me faz me conhecer, porque eu falo, porra, por que eu tô sentindo isso? Então, a humanidade, o autoconhecimento vem das relações também, e não só sozinho. Porque senão a gente não consegue aprofundar, a gente vai fugir de tudo. Então, em casa eu tô seguro. Mas aí você anestesia as emoções também. A vida. A vida é abertura. A vida é receio, é insegurança de certas formas. Essa achar que você sempre vai estar seguro em tudo é uma ilusão. Amar é um risco. Amar é um risco. Aceite isso. O que eu te aconselho? Selecione melhor quem você ama. Mas, Fred, eu não escolho quem eu amo. Claro que escolhe. Talvez você não escolha quem você se apaixona. Mas você vai ficando com mais sensibilidade, percebendo, pô, isso aqui me faz bem. Isso aqui não é tão saudável. Então, selecione quem. É para diminuir a margem de erro. E erro no sentido de ser alguém que você fala, meu Deus, aonde eu passei por isso? E você fala assim, pô, não deu certo, mas eu acho que eu fiz a escolha certa. O sentimento é esse. Não deu certo, mas eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. E não, puta, porque eu me submeti a isso há tanto tempo. Esse amor próprio que vai te dar essa claridade, tá? Porque é isso que vai te iluminar ali, é isso que vai te trazer essa luminescência, a sensibilidade. Se você acha a sensibilidade uma coisa que te afeta, é porque você não entendeu que ela é uma virtude ainda. A sensibilidade é o que me faz selecionar melhor as pessoas que eu me relaciono, observar mais, me olhar, perceber quem são pessoas que estão perto da gente de verdade, sabe? E aí selecione e se entregue. Senão tudo fica muito raso, tá? E se tudo fica muito raso, não existe memória, não existe amor, não existe saudade, não existe conexão, não existe família, nada amadurece. Tudo vira um sopro de verão. E aí a gente fica viciado nessas dopaminas, nessas paixões, nessas volatilidades. E aí a gente recomeça toda hora do zero, né? Recomeça do zero e fica sempre explicando pro outro quem a gente é. Eu sou uma pessoa, Fred, que odeio o primeiro date. Acho um saco. Essa coisa de fingir que eu sou legal é muito cansativo.
entende? Eu já gosto de uma coisa, você já entendeu, eu também, vamos soltar. Então, eu tava falando com um amigo esses dias que eu falei, quanto mais velho eu fico, mais eu gosto de coisa fácil. E não fácil no sentido de ser algo pejorativo, mas fácil no sentido de, tá, eu gosto de cachorro, quero viajar, você também? Ah, legal. Então, você já vai sabendo o que você quer, né? Você já vai ficando tão claro que você não vai mudar tanto. Com 20 e pouco, amanhã você quer fazer um intercâmbio na Austrália. Com 40, você fala assim, eu gosto da Panada Le Creuset e esse é o meu sonho, eu tenho muita claridade sobre isso, sabe? Então, eu desperdiço menos energia porque eu me conheço mais para saber qual é o meu direcionamento e o que me faz feliz, sabe? E aí você vai entrar nesses lugares de confusão, porque aí você entra no paradoxo da escolha que eu falei. Sempre vai ter algo melhor. Você entende isso que eu tô falando? Sempre vai ter algo melhor. Uma viagem melhor, um dia mais ensolarado, uma pessoa que beija mais, um sexo mais gostoso, uma casa maior. Então, eu vou ter que estar feliz com a minha realidade e não com as projeções do mundo. Senão, repito, o novo sempre é sexy e o novo sempre vai fazer a gente deixar tudo isso muito volátil. Quer aproveitar, quer ir, não tô dizendo que não. Só cuida pra você ter muito bem alinhado aonde você quer chegar e o que que você tá fazendo, porque senão às vezes você vai mergulhar no raso esperando coisas profundas. E aí não dá, né? E aí você vai sempre desistir, porque desistir é sempre mais fácil. Difícil é ter paciência. Paciência é difícil, sabe? Então, difícil é estar ali. Difícil é ouvir, difícil é baixar o ego, difícil é não ter tanto orgulho, difícil é ter humildade. É difícil para todos nós, tá? Ninguém tá no arauto aqui da vida. Para todos nós é difícil. Mas aí não constrói algo duradouro, algo verdadeiro, sabe? E aí ninguém se compromete com nada, tudo fica, vamos ver no que dá, não quero me prender. E às vezes você tá num momento que você não quer se prender e tá tudo bem. Mas começa a ver se isso não é um padrão, entendeu? Então, é descartável porque o mundo toda hora te mostra que você pode ter outras opções na vida. E isso, de certa medida, é bom, mas também pode ser vazio, né? Porque aí você começa a usar, vai padronizando o desrespeito, né? No sentido de tudo é volátil, nada é legal, todo mundo é chato, né? Então tudo é enjoativo, e aí a gente não sabe tomar decisões, não sabe escolher, e aí você vai, né, achando que tudo que é bom é instantâneo, sendo que talvez com a maturidade seja o contrário. Talvez com a maturidade seja o contrário. O instantâneo vicia e não aprofunda, sabe? E aí a gente não cura, a gente anestesia. E aí não tem evolução, não tem profundidade. Então, e para de achar que as pessoas não são assim, sabe? Isso eu vejo uma arrogância muito grande das pessoas. Porque as pessoas escutam o que eu tô falando e pensam: não existem pessoas mais profundas. Mas você meu querido amigo. Nos ensine então como ser. Não existem pessoas, todo mundo é descartável. A gente sempre se acha diferente. A gente sempre se acha que a gente é mais profundo, que a gente tem mais paciência. Os outros não. Eu sei amar, os outros não. Mas isso é uma arrogância. Olha pra ti também. Você acha que você tem paciência? Pensa nas últimas saídas que você teve. Pense nas relações. Será que você teve paciência? Será que você foi ali, como eu posso dizer, paciente, talvez seja a palavra, ou deu abertura pro outro e pra si mesmo, tá? Pro outro e pra si mesmo. Senão a gente chega no fim dessa história e não se descobre, não entende, não se abraça. Então, as coisas estão descartáveis porque temos muitas opções. As opções não vão sumir. Então, a gente que vai ter que aprender a escolher sem sentir tão medroso, nem sentir que a gente está perdendo alguma coisa. Entende a sacada? Então, quem vai conseguir viver isso é quem vai aprender a escolher. Putz, eu vou me relacionar com a Joana, com o Fred. Eu vou. Por quê? Porque eu gosto dessa pessoa. Ah, mas tem o Pedro, que tem mais pegada. Aí tem a Mariana, que tem um bumbum mais durinho.
Mas e aí? Aí o que é? Então eu vou ficar pulando de galho em galho e vou ficar um tiozão de 60 anos que sai com gente de 20? Aí você também, aí é foda, né? Aí não dá. Então, acompanhe esse amadurecimento, olha para esse lugar mais sábio, entenda como isso tem beleza e sabedoria e aprende a escolher, sem viver o desafeto das escolhas que você não fez, que você não escolheu. Sacou? E guarda isso pra você. Talvez a sabedoria esteja nesse lugar, pra você não tornar os outros descartáveis também. Amadureça primeiro, como todos nós tentamos, e a gente sempre vai cair nesse lugar de piloto automático, que a gente vai ter que olhar na nossa cabeça, ter consciência e desconstruir. Fechou? Esse podcast ficou bom, hein? Nossa senhora, eu falei, agora eu olhei e falei assim, nossa, falei bem. Às vezes eu me orgulho de mim mesmo, é um processo. E não se esqueça do meu livro A Calma é um Caminho Sem Volta, tá? Em todas as livrarias do Brasil, você pode garantir para ler final do ano. Que é um livro que fala como a gente pode cultivar a paz em tempos de tanta pressa e performance. Ou na Amazon também, fechou? E é isso. Espero que você tenha gostado desse podcast como eu gostei de gravar. E a gente se vê logo, se fala logo. E até o próximo. Se você tá no YouTube ou no Spotify, deixa um comentário, se conecta, que aí eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho. Isso continua me motivando também, pra você não me tornar uma pessoa descartável. Fechou? Um beijo e até.